Graça e paz, igreja. O que é Páscoa? Hoje nós comemoramos a Páscoa, mas o que é a Páscoa? Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Quando Deus vai libertar o povo do Egito, quando da última praga, o Senhor pede aos israelitas, que eles sacrificassem um cordeiro e que aquele cordeiro fosse comido de forma assada e que o sangue daquele cordeiro fosse passado no umbral da porta, porque naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito, e aonde ele encontrasse o sangue na porta haveria livramento. E assim foi. O povo foi livre do anjo da morte por causa do sangue no umbral da porta. Quando Jesus, na sua última Páscoa, ele se oferece como o verdadeiro sacrifício que foi tipificado lá no Velho Testamento, e ele se oferece como o sacrifício perfeito, como o cordeiro. E com o seu sangue e com o seu corpo, ele institui a Páscoa cristã. Jesus, a verdadeira Páscoa. E ao instituir a Páscoa, ele diz: fazei isso em memória de mim. Lembre-se de mim. Lembre do meu corpo. Lembre do meu sangue. Páscoa significa uma nova aliança. Páscoa significa salvação no sangue. Então, queridos, Páscoa nunca foi sobre chocolates, coelhos. Não, Páscoa sempre foi por causa dele. Por isso nós celebramos a Páscoa. A Páscoa é o sacrifício perfeito de Jesus por nós. É aquele sangue que nos traz a vida. Amém, querido? Adoramos o Teu nome, Jesus, nessa noite, celebramos a Ti. Quando olhamos para o Teu sacrifício de amor, Tua entrega em favor de nós, nós percebemos de fato como precisávamos ser salvos, como carecíamos de um Salvador. Tua palavra, Senhor, vai nos dizer que o Senhor nos amou primeiro. Isso é grandioso, extraordinário. Nós nessa noite só podemos agradecer, por isso erguemos neste lugar, em nossos lares, um altar de adoração ao Senhor, dizendo que Tu és santo, que Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Como igreja, comunidade Bethesda, nos unimos nossos propósitos, nosso coração nessa noite, os nossos motivos para Te adorar, Jesus. Em uma só voz, dizemos: Tu és digno, Cordeiro. Aleluia. Adore ao Senhor conosco, exalte a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diga. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como sobre a terra e céu.
sempre. Cante comigo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Oh, receba a glória, Senhor. Cordeiro Santo que venceu. Te adoramos, te adoramos. Te vencemos, Senhor. Te glorificamos, aleluia. Oh, nos unimos aos anjos que cantam em tua presença. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Dê um aplauso a Ele, Ele é digno. Aleluia, Senhor. Pela cruz fomos aceitos, recebidos, aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Aleluia, aleluia, te exaltamos, Senhor. Mais uma vez, aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia. Jo? 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Jasný. Tak jo. Tak čau.
Jo, jasně. Už ho vidím, ten tvůj samovar. Jo? Ahoj. Láďo! 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 Jesus, eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça
inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou.
em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós assistimos este vídeo agora que nos faz lembrar de uma escolha onde o pai escolhe sacrificar o filho em favor de outro. Isso também é Páscoa. Aliás, creio que este é a demonstração da verdadeira Páscoa, é a revelação do amor de Deus em favor do homem. E queríamos fazer e lembrar que na figura deste vídeo, aquele trem parece o mundo, cada um vivendo a sua vida, suas escolhas, e ao mesmo tempo correndo riscos que talvez desconheça. Mas aquele pai, mesmo vendo a possibilidade de uma catástrofe naquele trem, decide permitir que seu filho morra, para que aquele grupo de pessoas especificamente tivessem vida, pudessem viver. O sacrifício de Jesus na cruz revela isso. Um amor incomparável de um Deus de amor. Esse é o momento que nós gostaríamos de cear. E numa data como essa, não poderíamos de lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo vai escrever: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Gostaria agora então que nós pudéssemos orar pelos elementos da ceia, que tem essa figura tão grandiosa do sacrifício de Jesus, da entrega do seu corpo e do sangue, que fala de uma nova aliança que Ele estabeleceu conosco. Vamos agradecer. Te adoramos, Senhor Jesus, e te agradecemos, porque o Senhor se deu voluntariamente em favor de nós. Honestamente, Senhor, se formos muito honestos, admitiríamos que não merecíamos, Senhor, tamanha dedicação, que nós só podemos agradecer, louvar ao Teu nome, pela Tua fidelidade, Teu amor dispensado a nós. Queremos Te bendizer, Senhor, nessa noite. Que o Senhor seja honrado, Senhor, neste ato, porque nós não declaramos que o Senhor ressuscitou através da ceia do Senhor. Declaramos que o Senhor estabeleceu conosco uma nova aliança, uma aliança eterna que jamais pode ser destruída. Aleluia, nós Te louvamos, reconhecemos Teu sacrifício de amor e Te bendizemos, Te agradecemos, Jesus. Louvado seja o Teu nome para sempre. Aleluia. Gostaria de pedir para o pastor Carlinhos, e você agora na sua casa, pudesse também participar da ceia, com os seus, com a tua família, com os seus filhos. Adorando ao Senhor, adorando a Ele por todo o bem que tem feito a nós.
Obrigado, Jesus. Adore a Ele. Agradeça ao Senhor. Louve a Ele. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Bendito és. Bendito és. Aleluia. Adoramos o Teu nome, Senhor. Somos Teus. Bendizemos a Ti, Senhor. Aleluia. Ele, tomando o pão, disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos. Porque na Tua casa há um lugar para mim. Somos Teus filhos. Do mesmo modo, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Adora o Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Cante a Ele. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declara sobre tua vida. Exalte a Ele. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Bom estar com vocês para poder nesse tempo e nesse momento compartilhar uma breve meditação que o Senhor tem colocado a nós. O tema de nossa Páscoa é até que Ele venha. Eu não sei se você observou, mas no vídeo que vimos, ele representa a obra do Pai e seu Filho Jesus Cristo. Apesar de ser muito emocionante o vídeo em questão, nós vamos perceber exatamente isso. A escolha do Pai pela morte do Filho em favor de outro. O Pai que decide sacrificar o seu Filho em favor da salvação dos perdidos.
Páscoa é isso. O sacrifício de Jesus em favor da humanidade. E talvez a gente, de tanto já ter comemorado a Páscoa, corremos o risco de transformar este tempo, este momento, em algo comum. E eu penso que não é. No momento em que nós comemoramos a Páscoa, geralmente, o momento da ressurreição é o auge da nossa comemoração. E de fato é, porque isso é Páscoa. Porém, hoje eu gostaria de ir com vocês num tempo pós-ressurreição e chamar a atenção para um fato extremamente importante e relevante para nós, que é a mensagem da Páscoa foi transformada em missão até que Ele venha. O tema de nossa comemoração exatamente tem este objetivo. E a minha oração nesse dia é mostrar que o sacrifício do Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, a sua ascensão e a sua ressurreição foi apenas um ponto de partida para uma missão que não começou em Jesus, você sabia? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Até que Ele venha, eu tenho a convicção de que nós temos uma missão a cumprir. Há um texto que a gente usa e sabe ele decor de Marcos 16:15, aonde Jesus então, dando essa instrução aos discípulos, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que eu estava estudando, e a palavra ide no original grego, ele não é um verbo imperativo, mas um particípio, significando indo, ou enquanto estejam indo, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a tradução deste versículo tão importante. Enquanto vocês estiverem indo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso inclui, sem exceção, cada um de nós, independente da idade, da profissão e de nossa realidade acadêmica, inclusive. Sem exceção, irmãos, até que Ele venha, estamos inseridos em uma missão. Escute, o sacrifício de Jesus, ou a Páscoa, só terá sentido se estivermos comprometidos com essa missão. Eu gostaria de te perguntar, preste atenção, por favor. De quem é a missão? De quem é esta missão ao qual estou falando? Você sabe? Quero ler com você alguns versículos e você prontamente vai perceber de quem é a missão. João 20:21, a palavra de Deus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Vamos ver um outro versículo de João 14:26. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Escute, é importante prestarmos atenção, porque estamos falando de uma missão, e a missão de alguém. E esse texto está dizendo: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, Ele vos ensinará todas as coisas. E só mais um versículo para responder essa pergunta, que é Gálatas 4:6, que diz: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. A resposta está aqui. De quem é a missão ao qual nós estamos inseridos? A missão é do Pai. Foi o Pai que enviou Jesus, ele diz isso. Foi o Pai que envia o Espírito Santo. Então, irmãos, desde a queda do homem, desde o Éden, o Pai vem trabalhando na busca da restauração deste homem. Todo o seu envolvimento, toda a sua intenção é direcionada à missão de reconciliar o homem e com todas as coisas.
que foram criadas. Sendo assim, Jesus volta a dizer, o Espírito Santo inclusive, foram enviados em uma missão de Deus Pai. Você já sabia, já havia pensado nisso? Eu quero ler uma frase de David Bosch, que ele diz assim: nós não temos uma missão, Deus Pai tem uma missão, e a missão de Deus é que nos tem. É poderosa essa frase. A missão é de Deus. Irmãos, a igreja de nossos dias precisa de uma consciência a respeito, ou a Páscoa perderá seu sentido mais amplo, que é a reconciliação do homem com o Pai. Até que Ele venha. Essa é nossa principal missão. Voltando aos primórdios da igreja primitiva, a igreja surge dessa missão, e ela vai se tornar o sujeito ativo na missão do Pai. Em obediência ao indo de Jesus, a boa semente lançada germinou em muitos lugares, em muitas terras, mudando contextos sociais, linguísticos e espirituais, chegando até nós. Primeira coisa, isso demonstra o poder dessa semente. Só que é um fato importante a observar: se a semente chegou até nós, é porque houve fidelidade de alguém à missão. Vou repetir: se a semente chegou até nós, é porque houve fidelidade à missão por parte de alguém. Essa é a marca, queridos, então, principal na vida daquele que entendeu sua responsabilidade, a sua fidelidade à missão. Esta é a marca daquele que compreendeu plenamente o que estamos falando. Fidelidade à missão, porque a fidelidade à missão de muitos nos trouxe até aqui as boas novas. Quero salientar algo importante que o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, dizendo, 2 Timóteo 2,4, ele diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe o que ele está dizendo? Nenhum soldado em serviço deve se distrair. O Marcão já serviu e ele sabe bem o que é isso. Nenhum soldado em missão deve distrair-se. Sendo assim, irmãos, nossa missão é desempenhar a missão do Pai, até que Ele venha. Bosch vai escrever uma outra frase que ele diz: Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas uma igreja para a sua missão. Meu Deus, que poderoso isso. Às vezes nós falamos, somos uma igreja missionária. Eu não uso esse termo aqui, mas muitos dizem, somos uma igreja missionária. Num certo nível isso não está de todo equivocado, mas eu prefiro o termo, nós somos uma igreja em missão. E essa frase aqui, ela é desafiadora. Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas uma igreja para a sua missão. Você conhece a história. Jesus celebra a Páscoa numa quinta-feira, é entregue naquela noite, na sexta sofre e é crucificado. No domingo de manhã, há a ressurreição, e nós conhecemos bem o que acontece posterior a isso. 40 dias Jesus está entre os discípulos até a sua ascensão. E agora então Ele empodera essa igreja com o Espírito Santo para a missão.
Irmãos, quando eu leio sobre isso, isso me constrange, isso mexe comigo, porque muitos estão pensando que o Espírito Santo foi nos dado para alguns eventos, para alguns momentos. Ele foi nos dado para nos equipar de dons e talentos, para a gente curtir o sobrenatural. Isso, me perdoe, é minha opinião, isso é infantilidade. O Espírito Santo foi nos dado para nos revestir para a missão de Deus. Jesus vai ao céu, porém o seu ministério continua sendo exercido pela igreja, então revestido pelo Espírito Santo para a missão do Pai. Eu te pergunto nessa noite, até que Ele venha, como está a missão do Pai na sua vida? René Padilha é um missiólogo de nosso tempo, e ele escreve assim: o Evangelho não é uma verdade abstrata que podemos reservar para a vida privada. O verdadeiro Evangelho é aquele que se compartilha e não deve ser vivido na vida privada. A grande pergunta é: qual o propósito, qual o objetivo principal da missão do Pai? E o apóstolo Paulo nos responde isso em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele diz: e tudo isso provém de Deus, que primeiramente nos reconciliou com Ele, consigo, mesmo por Jesus Cristo, e agora nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual o objetivo da missão do Pai? Reconciliar com Ele todas as coisas. Nós, como agente da missão de Deus, temos o propósito de reconciliar seus filhos com o Pai. Veja, estamos falando de Páscoa, mas tudo isso tem sentido com a Páscoa. Quero te dizer que missão é a atividade de Deus no mundo, incumbindo-nos do ministério da reconciliação. Escreva essa frase. Missão é a atividade de Deus no mundo, incumbindo-nos do ministério da reconciliação. Irmãos, me pergunto, qual o maior serviço que a igreja pode oferecer em nossos dias, no meio desse caos, no meio dessa pandemia, desse momento que não estávamos esperando viver? Qual é, irmão, qual é o melhor serviço, o maior serviço que podemos oferecer? Seria o socorro aos necessitados? Seria uma equipe de aconselhamento e socorro emocional? Seria assistência social? Honestamente, eu penso que não. O maior serviço que a igreja pode oferecer é a comunicação das boas novas de Jesus, a fim de reconciliar estes filhos com o Pai. Jesus vai falar a respeito de nós algo extraordinário em Mateus 5, 14 a 16. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Você já pensou sobre isso? Você é a luz que o mundo precisa. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, a luz precisa aparecer. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Você conhece um pouquinho da história, não somente bíblica, mas o decorrer da história até nós, vamos perceber que em muitos momentos a história da missão de Deus, esta luz foi gradativamente se apagando em muitos lugares. E o que eu percebo, escute, é importante. A missão de Deus deu lugar a missões agora pessoais. E o homem tornou-se um missionário de si mesmo e de suas ambições. Hoje, após a modernidade, nós vemos alguns frutos muito próximos deste caminho de uma missão egoísta e pessoal. Indiferença, relacionamentos superficiais, consumismo, relativismo e antropocentrismo, onde o homem está no centro. Eu não sei você, mas tem alguma coisa fora do lugar. Em um contexto geral, a missão de Deus tem sido gradualmente esquecida, sendo ocupada por outras missões menos trabalhosas e com resultados mais rápidos. Te digo nessa noite, eis aí o desvio da missão. Isaac Newton escreve uma frase muito curiosa. Ele diz: construímos muros demais e pontes de menos. Eu queria contextualizar para nós como igreja esta frase de Newton. Como igreja, temos trabalhado muito para construir paredes, estruturas e pouco construindo pontes, que são acessos. Vou repetir isso, é importante, eu gostaria que você gravasse. Como igreja, temos trabalhado muito para construir paredes e pouco para construir pontes. Estou já concluindo a meditação dessa noite. Eu quero começar com uma frase de David Bosch. Ele diz: o cristianismo é missionário por sua própria natureza, ou negará a sua própria razão de ser. Se o cristianismo não está inserido, contextualizado na missão de Deus, ela não tem um grande propósito de existir. Este é o maior foco de Deus, queridos. É a reconciliação de todas as coisas com Ele. E eu quero repetir isso, porque a gente vem falando a respeito na igreja, na comunidade Betesda. Eu sonho não como uma igreja missionária, eu sonho com uma igreja em missão. Lembra do indo? É onde você está, onde Deus tem te plantado, ali é teu campo missionário. Tem muitos missionários que têm esse chamado, né, para talvez missões transculturais do outro lado do mundo, mas num contexto geral quero dizer que a nossa missão está ali do outro lado da rua. Jesus diz em João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas, já estão maduras para a ceifa.
Este é o tempo, igreja, de semear e regar. Semear e regar, porque é Deus quem dá o crescimento. Não quero tomar isso das mãos dele. Eis que os campos estão brancos para a colheita. Eu e você, a luz do mundo, carregamos em nós uma semente divina. Porém, corremos o risco dela estar apodrecendo dentro do paiol de nosso interior. É muito egoísmo de nossa parte reservar o privilégio de termos sido reconciliados somente a nós e viver em volta dos benefícios da missão de Deus, ou que a missão de Deus nos trouxe. Vou repetir. Seria egoísmo da nossa parte reservar o privilégio de termos sido reconciliados somente a nós e viver em volta dos benefícios da missão de Deus, ou os benefícios que a missão de Deus nos trouxe. Até que Ele venha, nós estamos envolvidos numa missão, na missão do Pai. Queridos, as boas novas ou as boas notícias, a boa semente precisa ser compartilhada. Até que Ele venha, eu e você temos a responsabilidade com a missão do Pai. Nós vamos ver na história muitas gerações que simplesmente abandonaram a missão do Pai. E os resultados estão na história, queridos. Nessa noite, o Senhor quer não somente levar-nos a uma consciência, mas quer acender a luz na tua vida. Você é a luz do mundo. Talvez esteja se apagando, talvez esteja apagada, não importa. O Senhor nessa noite quer acendê-la. 1 Samuel 3, 2-4, nós vemos a figura deste ambiente, onde a luz de Deus estava se apagando, e a palavra diz assim: e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, ele não podia ver. E estando também Samuel deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Você é o templo, eu sou o templo. Hoje nós somos o templo. Eu pergunto, será que a lâmpada do Senhor, a lâmpada de Deus, não está se apagando em nós? E ele diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, aonde estava dormindo Samuel, próximo à arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Como está hoje a sua luz, a sua chama para a missão, como está? Eu tenho aqui e trouxe uma vela que representa a nós e o que Deus deseja fazer com a gente. Deus deseja, nessa noite, acender a nossa vela, que talvez esteja se apagando. O texto de Mateus 5,16 diz: assim brilhe a sua luz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Irmão, minha irmã, assim brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as obras de Deus na sua vida e glorifique o Pai no céu. Quero terminar com o último texto de Romanos 10, 13-15, onde o apóstolo Paulo diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Hoje é uma demanda, irmãos, de homens e mulheres dispostos ao indo para cumprir a missão do Pai, que é reconciliar com Ele todas as coisas. Enquanto a Rafa canta essa canção, que fala exatamente deste texto, eu gostaria que você meditasse a respeito desta palavra. E eu tenho alguns irmãos aqui que eu desafiei. Se desejam comprometer-se com a missão do Pai, e talvez percebesse que a sua chama não está tão acesa quanto gostaria ou poderia, que viesse aqui acender a sua luz. Acenda uma luz e deixa ela brilhar. A Acende, luz Espírito de Santo. Jesus Acende, Espírito que Santo. brilha em todo lugar. Não a podes Aí na sua casa, aí na sua casa, comece a orar e buscar ao Senhor, como estamos aqui. Diante da necessidade. E peça, Espírito Santo, acende a luz. Acenda uma luz na escuridão. Aleluia, aleluia, acende, Espírito Santo. Acende, Senhor. Como Aleluia. pois invocará Oh, na missão de Deus, na missão de Deus. aquele de Louvado quem seja o nome do não Senhor. ouvirá. Oh, Senhor, venham dias de colheita, porque os campos já estão Como crerão para a ceifa. naquele Sim, em Espírito quem Santo. não tem Acende a nossa ouvido. luz. Acende a luz. E como ouvirão se não houver quem pregue? Formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas de Jesus. Acenda uma luz e deixa ela brilhar. A luz Até que Ele de venha. Jesus Até que Ele venha. que brilha em todo Até que Ele lugar. venha. Não a podes esconder. Até que Ele venha, igreja. Não a podes calar. A igreja está Diante da inserida na missão do Pai. necessidade, acenda uma luz Pedimos a Ti, acenda, Senhor, esta luz em nós. na escuridão. Acenda uma luz e deixa ela brilhar. A luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não a podes calar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Acende, Espírito Santo. Queremos, Senhor,
queremos essa noite dizer que entendemos, Senhor, que compreendemos que a Páscoa, Senhor, apesar de todo o seu significado extraordinário que nos atingiu, ela não terminou em Cristo, ela começou em Cristo. Esta profundidade, Senhor, de um sacrifício em favor daquele que não merece, representado por sua graça, infinita graça que nos alcançou. Nos inseriu na missão do Pai, de reconciliar com Ele todas as coisas criadas. Ô Senhor, peço a Ti que nessa noite o Senhor nos desperte, porque, Senhor, o Senhor está chamando a muitos como chamou a Samuel. Nessa noite eu quero dizer ao Senhor de forma pessoal: eis-me aqui. Mas que o Senhor receba também da vida desta igreja uma resposta de eis-me aqui, para que a gente saia, Senhor, talvez desse impulso de uma missão pessoal, para inseridos então na missão do Pai, possamos dar fruto para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Jesus está à porta, Jesus está voltando, e temos muito a fazer, e que você possa perceber e entender a profundidade do que o Espírito Santo está falando a nós nesta noite, e que você possa se comprometer com o Pai, de estar sendo um missionário aonde Ele tem te plantado. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro por isso, no nome de Jesus. E queremos declarar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós, comunidade Betesda de Curitiba, seremos uma igreja em missão. Seremos uma igreja em missão. Senhor, nos dá estratégias, nos dá discernimento, nos dá, Senhor, as ferramentas, nos dá, Senhor, condições, nos dá, Senhor, condições financeiras. Levanta mantenedores para que a gente possa colocar muitos projetos, Senhor, que estamos tão desejosos de fazer com aquele que não te conhece. Que o Senhor nos dê, Senhor, condições de nos tornarmos para esta cidade uma igreja para a cidade e uma igreja em missão. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Não vamos deixar a nossa luz apagar. Fica aí. Acende, Espírito Santo. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida de cada irmão e cada irmã do ministério que se entregou a estar servindo o corpo de Cristo aqui na comemoração de Páscoa deste ano. Apesar de toda dificuldade, impedimento, nós pensamos, não podemos deixar esta data passar. Então eu quero agradecer de coração a todo irmão e irmã que serviu a mesa do Senhor nesse dia. Que a honra de Deus esteja sobre a vida de vocês. E obrigado pela fidelidade da igreja que tem nos acompanhado, você de perto ou de longe. Que você seja tremendamente abençoado pela vida de Deus, pela vida do Espírito. Gostaria de encerrar orando e abençoando tua semana, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou em nossa vida e ainda o fará. E obrigado porque o Senhor não tem desistido de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua voz tem estado entre nós, a tua presença tem se movido de uma forma tão graciosa e nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor tem escolhido este povo para, Senhor, trazer algo como hoje trouxe. Senhor, porque o Senhor tem um grande propósito neste lugar. O Senhor tem um grande, eu creio nisso, eu percebo isso no meu espírito. O Senhor tem planos com este lugar acima do
do que nós podemos planejar, acima do que nós conseguimos ver. O Senhor tem coisas grandiosas para nós, e nós te dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor seja honrado em tudo que fizermos neste lugar. Dá, Senhor, a nós uma semana abençoada, guarda-nos, protege-nos, dá-nos uma semana frutífera, dá-nos uma semana de colheita. Senhor, que os teus profetas se levantem nesse tempo, com a voz do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, e possa então, Senhor, ser usado para esta missão e para divulgar este propósito de reconciliação contigo. Empodere, Espírito Santo, cada um dos meus irmãos. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe ricamente. Obrigado, 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 obrigado. Antes de terminar, gostaria que você então se unisse a nós em mais um cântico de louvor e de celebração, até que Ele venha. Deus abençoe ricamente. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, me dizer
chamar.